Olá, boa noite. Boa noite, Lívia, Ana Lívia, Gi, Dri, professora Simone. Conectando. Boa noite, André. Olá, professora, tudo bem? Boa noite, Bárbara, boa noite a todos presentes, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Oi, É Lu, um prazer, Gabi. é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Bárbara, muito obrigada pelo convite, né? O pessoal entrando aí, espero que possamos aí bater um papo legal a respeito do tema. Eu que tenho a agradecer a você, né, por ter aceitado o convite tão prontamente, né? E porque, assim, como professora dentro da sala de aula, a gente não se sente preparada para lidar com todos os temas com os alunos. Então, eu acredito que esse bate-papo vai trazer grandes contribuições, tanto para os pais quanto para as alunas. Também acredito, viu, Bárbara? Enquanto o pessoal vai entrando, né? Eu acredito que seja um tema muito relevante, como nós comentamos até à tarde na chamada aqui, né? No convite, relevante neste momento, porque se fala, né, ouve-se falar a respeito, né, da internet, dos benefícios da internet, mas também temos que ter um cuidado, né, com tudo que está posto aí ao nosso redor. É uma realidade, mas temos que ter alguns cuidados, né? Sim, a internet é uma ferramenta muito útil, mas a gente tem que saber utilizar ela da forma correta, né? Sim, exatamente, né? Porque não adianta negar, todos têm acesso, crianças, nós temos aí mais, vamos pensar entre crianças e adolescentes, mais de 70% das crianças e adolescentes têm acesso à internet, às redes sociais, né? E como é um tema que está tão presente no nosso cotidiano, nós precisamos falar a respeito, né? E falar a respeito tanto com crianças, quanto com os adolescentes, os jovens, quanto com os adultos, né, que estão próximos a essas crianças, a esses adolescentes, para que eles possam estar presentes na vida deles, né, acompanhando, monitorando qual é o dia a dia, o que faz parte do dia a dia desses jovens com relação à internet. Né? Sim, Eu até eu tava pode falar. dirigindo agora há pouco e eu tava ouvindo na rádio que o Facebook ele excluiu e baniu mais de 80 perfis falsos, porque eram perfis que difamavam o presidente Jair Bolsonaro e induzia violência. Então é um assunto muito presente mesmo no nosso dia a dia. E nós temos que tomar cuidado quando você traz a questão das fakes, né? Nós temos informações variadas, né? Informações muito úteis para nós, assim como e necessárias, né? São necessárias no nosso dia a dia, no contexto pleno século XXI. A gente fica pensando quais são, né, as melhores formas de se comunicar, né? Se não fosse hoje a internet. Mas também, dentro desse contexto das comunicações, o que chega até nós, né? E é isso que nós penso que nós vamos estar abordando aqui, os cuidados que temos que ter com os conteúdos que chegam até nós, né? Então, tem as informações, que tipo de informação que é esta, né? Vou buscar saber se realmente em fontes seguras essas informações são verdadeiras e também o que eu vou estar compartilhando, o que chega até mim, né? Quem é que está? Então, vamos pensar de imediato, lançar uma questão. Quem é que está do outro lado? Né? Com quem que eu estou me comunicando? Com quem que eu estou conversando? Então, isto é essencial para nós estarmos começando a avaliar, né, alguns pontos que eu gostaria de discutir aqui, penso que você também. Então, Sim, com do outro certeza. lado, né, tem olha, aqui nós duas aqui hoje, né?
fui convidada. Quem está do outro lado? Sabemos que tem jovens, que tem crianças, que tem pais, né? Tem um público de todas as idades. Então, qual é o conteúdo que nós podemos falar? Né? O que esse público está esperando de nós? Então, assim, é de uma maneira geral, né? Como um todo, toda essa rede de comunicação aí nas redes sociais, né, da internet de uma maneira geral. Então, aquilo que chega até mim, o que é verdadeiro, que eu vou buscar saber, né, o que eu vou compartilhar, o que chega até mim, né, com quem vou compartilhar em termos de segurança. Então, quando nós estamos falando de crianças e adolescentes, né, quem está monitorando essas crianças e esses adolescentes? E aí a gente pensa, né, sejam os pais, sejam os avós, né, os cuidadores, porque hoje nós temos várias formas de família, né? Então, com quem que estão essas crianças e esses adolescentes que precisam de uma monitoria, né? Que precisam de uma presença. E quando eu falo essa presença, essa monitoria, é uma presença efetiva em termos de, né, não somente quantidade de horas de presença na vida dessas crianças e desses adolescentes, mas sim de uma presença afetiva, né? Para eu conseguir manter um elo de confiança e de segurança, possibilitar para eu me aproximar e manter esse contato, né? Para que esses jovens e essas crianças tenham em quem se apoiar, né? Porque senão ficam muito vulneráveis. A adolescência é uma idade e assim como as crianças, né, eles estão em construção, então eles estão na busca. E essa busca, né, no mundo que nós estamos, precisa ser realmente muito bem monitorada, né, até onde eu posso ir, com quem eu vou. Então, eu digo que a criança e o adolescente, eles precisam de monitoria consistente, de uma presença efetiva, não somente de proximidade, mas de afeto, assim como precisam de limites, né? Os limites precisam existir em todos os sentidos. Sim. Isso é essencial. Na reportagem que a gente estava comentando antes de iniciar a live, o menino lá passava 16 horas por dia jogando o joguinho no computador e ainda mandava uma foto para a mãe que os amigos enviavam manipulando o que estava na escola. Ou seja, o vício se tornou tão grande que ele colocava a internet em primeiro lugar, a mãe em segundo e o pai em terceiro. Então, deixou de ser algo saudável e se tornou um problema, né, na vida dele. Uma dependência. E então, Bárbara, e falando em dependência, tem estudos, tem um grupo, né, no Hospital das Clínicas de São Paulo, que o coordenador é o Cristiano Nabuco. É um estudo que já atendeu mais de 400 pessoas, né, entre crianças, adolescentes e adultos, que tem dependência, né, é um grupo de dependência tecnológica, que atende dependentes tecnológicos. Então, assim, às vezes, as pessoas não têm a dimensão, não conseguem, né, mensurar os riscos que a internet traz, né, possibilita. Então, vamos pensar que os estudos mostram que de 4, né, para mais de horas, 4 horas ou mais, no contato com a internet diária, tá? 4 horas ou mais diárias, isto pode estar já desenvolvendo, né, possibilitando, não estamos dizendo que vai, mas há possibilidade de desenvolver uma dependência, né, seja através dos jogos, nas redes sociais. Então, assim, o homem e a máquina, né? E nós, enquanto pessoas, nós precisamos das relações. E ao mesmo tempo que eu digo, a internet traz informações, uma proximidade de uma maneira macro, né? Ela acaba distanciando as pessoas se as pessoas não souberem fazer o bom uso dessa tecnologia. Tá? Então, tudo em excesso não faz bem para a saúde mental. E aí, os perigos, quando a gente começa a falar em perigos, né, quais são as consequências dessas ferramentas, né, e desta ferramenta internet
para a saúde mental, quando eu digo saúde mental, para o indivíduo, né? A saúde psíquica. Então, nós estamos, nesse momento em específico, falando aí de internet, mas estamos no meio de uma pessoas estão na busca, né? Tinha uma rotina e hoje elas se encontram em uma nova rotina e estão buscando aí o que fazer. E nisto, né? Esse momento também abre um espaço para os perigos, né? Para também as precauções. Então, o que a internet traz de perigo, né? Então, as informações, como nós já trouxemos aqui agora, que conteúdo que tem, vídeos, jogos, né? Jogos violentos, ou tivemos vários jogos já que possibilitam, né, o suicídio. Por quê? Porque induzem esses jovens, né, nesses jogos, né, a chegar até a tirar a sua própria vida. Ou, né, não somente tirar, mas também possibilitar prejuízos para si, para outros, como também o cyberbullying, né, que nós sabemos aí que traz consequências para o outro e para quem está praticando. Então, são cuidados, até os abusos sexuais dentro da internet. Então, quais são as consequências? Então, para crianças e adolescentes, esta monitoria é essencial. E aí, né, monitoria de quem estiver mais perto, né? Sejam pais, alguém que esteja cuidando desses e olhando essas crianças ou no cuidado com os adolescentes. Sim, tudo tem que ter um limite, né? Então, ser regulado pelos pais mesmo. Saber quais sites ele está acessando, com quem que ele está conversando, o que ele está fazendo na internet. Eu acho que isso é muito importante. E assim, né, quando a gente fala dessa monitoria, desse acompanhamento, nós estamos falando também de um acompanhamento de próximo, mas não sem, né, vamos dizer assim, não com autoritarismo muito, né, severo, porque aí você não tem como estar monitorando de perto mesmo. Então, o diálogo, a paciência, né? Eu coloco que o diálogo ele é essencial, né? Então, tanto dos adolescentes procurarem se aproximar de algumas pessoas, né? De confiança realmente ali de seu redor, porque as confiança na internet, né? E que está o perigo. Porque tem toda uma sedução, nós não sabemos quem está do outro lado, tem toda uma sedução, né? Um processo aí de construção de vínculo que a gente não sabe como que vai acontecer esse vínculo. Então, aí estamos falando de consequências, né? Possíveis consequências negativas para esse público que está muito vulnerável, né? O adolescente, ele acaba sendo vulnerável pelas consequências, né? Sim, e para ser sincera, até eu, enquanto adulta, já caí em perfis falsos, porque a gente está muito suscetível. Eu, por exemplo, que trabalho com dança, então eu divulgo meu trabalho por meio de redes sociais. Uma menina, se passando por nome de Ana, me adicionou e perguntou, né, como a forma como eu trabalhava, se a gente poderia fechar um projeto junto e tal. E no fim das contas, eu descobri que essa não era nenhuma Ana, era uma pessoa que eu conhecia com más intenções, se passando por outra pessoa com o intuito do quê? De me prejudicar. Então, essa pessoa, ela ganha sua confiança, ela se aproxima de você por meio da rede social e te engana, te manipula, te induz a coisas. Então, às vezes eu falo para as meninas, cuidado, né, com quem vocês adicionam, porque pode ser um perfil lá da Larissa Manoela, que é uma celebridade entre as crianças, que faz novelas adolescentes. E aí, lá por trás do perfil da Larissa Manoela, tá um cara com outras intenções. Então, não envie fotos, né? Não passe informações pessoais, como endereço, telefone, e esse tipo de coisa, né? Tem que se policiar quanto a isso. E quando você Enquanto fala. adulta,
com tanto cuidado, fui cair numa cilada. Imagine uma criança e um adolescente, sem Não, instrução. igual e golpes, Bárbara, realmente não são só crianças e adolescentes, né? Tem muitos adultos que acabam exatamente por essa sedução, por esse discurso, né, de sedução que vai te levando e você acaba caindo muitas vezes. Então, quando Ou você aquela fala de criança que é mais solitária, né? Fala assim, ah, eu arrumei um amigo virtual. Ah, ele me entende, ele tem os mesmos gostos de música, de filme que eu, a gente conversa, não tem nada demais nisso, mas no fundo ele tá com outras intenções. Então é preciso ter cuidado mesmo. isto. E assim, o que a gente geralmente orienta é que os jovens não tenham medo de falar, né? Se acontecer, se perceber que está em risco, né? Pode acontecer, não ter medo ou vergonha de falar com alguém de segurança. Né, de que realmente confie dentro de casa, um colega, um parente muito próximo, até um professor. Por que nós sempre orientamos nesse sentido? Porque pode estar correndo risco, e a partir do momento que você, e muitas vezes por medo e por receio, por vergonha, não se abre com alguém próximo, né? E aí está mais vulnerável em risco ainda. Quando você fala de vídeos e fotos, Bárbara, realmente essa questão do enviar para quem eu estou conhecendo, ou eu conheci na internet, né? A gente falando aí principalmente de adolescentes, ah, eu conheci uma pessoa e vou encaminhar uma foto. Né? Você não sabe realmente quem está do outro lado, pode até acreditar que conhece de verdade e de repente essa pessoa, você não sabe o que vai fazer com a sua foto, com o seu endereço, com o seu vídeo. Né? E tem depois até o vídeo, se for interessante você até passar o link do vídeo do que nós assistimos a Do Profissão respeito, é Repórter. uma do Profissão Repórter, é uma reportagem de que pessoas, né, já encaminharam foto, adolescentes, e depois essas fotos foram para as redes sociais, né, o público viu, e muitas fotos chegaram a perceber até fotos nuas. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, tanto com os jogos, né, com essa dependência, porque quando se tem uma dependência, chega a se ter um vício, né, na internet, hoje já tem instituições que os vícios, os dependentes da internet. E aí, como que é esse tratamento? Olha só a gravidade, né? O tratamento tanto pode ser com medicação, dentro até desse Instituto de Psiquiatria da USP, coordenado pelo Cristiano Nabuco, ele explica, tanto tem os grupos de psicoterapia, de acompanhamento, alguns podem se beneficiar somente com psicoterapia, mas alguns casos já precisam entrar com medicação. Então, assim, é algo que realmente precisa ser muito bem falado e monitorado para que as consequências muito negativas não venham, né, aparecer. Sim. E outra, pode falar, Bru, Eu pode falar. ia, te falar assim, se você tivesse uma filha em casa que está nessa situação, qual a orientação que você daria para os pais, né? Como eles procederiam? Como que eles percebem que a criança está nessa situação e como eles podem agir diante disso? Perfeita pergunta, Bárbara. Na verdade, quando eu digo dessa monitoria e até dessa presença constante, né, uma presença afetiva, de estar próximo, a cobrança e os limites que os pais precisam colocar, né, isto não tem como. Mesmo porque a criança e o adolescente, ele pede limite. Pede limite quando, né? Quando eu coloco monitoria consistente, eu até gostaria de falar um pouquinho. Essa monitoria não é, por exemplo, né? Tem o pai e a mãe, e o pai fala algo, a mãe não concorda, e aí dá um deslize, fala algo e a outra pessoa fala, ou vice-versa, tá? Ou seja, não há uma
coerência entre ali os acordos, entre as decisões com relação aos filhos. Isto não é saudável para ninguém, tá? Então, consistência é simplesmente não, não, ou sim, mas dentro dessas possibilidades, né, os limites precisam existir dentro da educação, tanto das crianças como dos adolescentes, porque em algum E os momento eles vão pais pedir. têm que falar a mesma linguagem. Um não pode falar Os assim e o pais. outro não. Não, porque isso é Exatamente. muito perigoso, né, para comportamentos e transtornos antissociais. Então, assim, é perigosíssimo esse tipo de comportamento, tá? Então, quando você diz falar a mesma linguagem, exatamente, uma monitoria consistente por parte de todos que estão ali na educação, tá? Fora isto, né, com essa aproximação, e isso é uma construção, Bárbara, né? Não é de um dia para o outro falar, não, eu era assim, eu vou. É uma construção, você precisa ir construindo isto dentro do ambiente de casa e na monitoria aí dos filhos, sejam crianças ou adolescentes. Quando você coloca né, qual é a dica? O que você orienta? Exatamente no sentido de estar próximo, né? Então, quem está sob a responsabilidade de uma criança ou adolescente, estar próximo no sentido de, né, acompanhar os sites, né, com quem que a minha filha ou o meu filho conversa, mas precisa estar nessa pressão, né? Não, e lá, e você. Não, né? É uma construção de algo, de uma monitoria gostosa, né? Prazerosa para ambos. A criança e o adolescente se sentem confortáveis e seguros, e os pais ou os responsáveis também, tá? Os cuidadores. Então, estar próximos, né? Sempre sim tendo o conhecimento dos sites e com quem que essas crianças ou esses adolescentes conversam, que tipo de jogos, né, que eles têm acesso, e vídeos, porque pela internet tem tudo, né? Então, não adianta não falar. Se você for falar sobre isso, você vai estar incentivando. Não. Os jogos, os vídeos. Meu filho não pode assistir um filme pornô, né? Os filmes estão na internet. Então, o que eu tenho que orientar a respeito desses filmes? O que eu tenho que orientar sobre a sexualidade? Porque não adianta falar que não vou discutir isso porque ele não vai conversar ali em casa e vai buscar conversar em outro ambiente, tá? Então, isto é necessário, faz parte da vida do ser humano, então precisa ser dialogado a respeito. Em um outro momento, então, saber com quem conversa, saber os sites, o tipo de jogos, monitorar esse período, porque a partir do momento que se tem um vício, que se tem uma dependência ou uma carga horária muito grande, né, uma quantidade de horas muito grandes, tem ali alguém colocar horários para isto, exatamente. Estamos falando do horário, eu não vi de quem escreveu ali. Sempre a série, Madalena. Tá. Então, monitorar esse horário, estipular um horário, por quê? Senão, né, eu digo que é a captura. A gente acaba sendo capturado e aí a lição de casa fica, o diálogo com os colegas presencialmente ficam para trás, a atividade física fica para trás, né? Os próprios momentos de deleite, seja ler um livro, assistir a um filme, ficam para trás. Professora, E pode outra perguntar. coisa, né? Tá, só para finalizar, eu acabo me distanciando das pessoas, né, que me fazem bem. Então, tudo isso precisa ser, então, quantidade de horas ali precisam ser monitoradas. Né? E acordadas, não é simplesmente desligar, tirar a senha, não. É no diálogo, é conversando. Para a criança ou adolescente compreender que aquilo é importante para ele, né? É um Ou acordo, para né? É um acordo. Solta a corda e puxa. Solta a corda e puxa, né? Exatamente. Não é porque eu não quero. Não, é porque você já está há algum tempo, agora você precisa se dedicar a isso, olha, você precisa da sua atividade, né? Então é e construindo esta relação saudável para ambos, para os cuidadores, os pais, os responsáveis e para as crianças e adolescentes.
Sim, eu ia comentar que a minha briga desde março, tanto com as alunas quanto os pais das minhas alunas, é justamente essa. Porque eu falo, tem horário para tudo. Tem horário para aula de dança, tem horário para brincar, tem horário para ler um livro, tem horário para ver TV, tem horário para tudo. Aí tem uma aluna minha que fala assim: ah, eu não estou entrando nas suas aulas porque eu não tenho tempo. Eu falo, como não? Você já tinha esse tempo antes, por que é que agora não está tendo tempo? Então, alguma coisa na sua rotina mudou. Então, ou você está passando muito tempo no celular, nas redes sociais, né? Alguma coisa está diferente. Então, a minha briga é essa sempre. Ah, eu tenho que estudar para a prova. Ué, mas a aula de dança é só uma horinha. Por que que você não estudou antes? Né? Porque estava no celular, porque estava no joguinho, né? É um atrativo, né? Não, então, e nesse sentido que você está falando, né, indo ao encontro do que você terminou de dizer, a gente acaba sendo, né, muitas vezes é muito comum nós irmos em um restaurante, um local, e cada um está com o celular ali, se comunicando com qualquer pessoa, né, mas não está curtindo O aquele momento de momento. família. Exatamente. Exatamente. Seja com a família, seja com os amigos, né? Mas isto que precisa, e aí a gente, isso fica no automático. Então, precisa ser realmente revisto, esses comportamentos precisam ser. E como que muitas vezes eu posso perceber que o meu filho, né, ou quem eu tenho que está sob a minha responsabilidade, muda o comportamento, né? Então, assim, olha, a partir do momento que começa a ficar muitas vezes uma irritabilidade maior, uma agressividade, né, um retraimento, perda de sono, perda de apetite. Então, assim, claro que tudo isso envolve, né, muitos fatores, envolvem muitos fatores, tem muitos fatores envolvidos em tudo isso. Mas, mudou o comportamento, está muito na internet, mudou o comportamento. Então, aí que eu preciso redobrar, né, o meu Tá? olhar sobre essa tensão. Então, se, Exatamente. se do nada a criança está fazendo uso do celular e ela se tornou mais agressiva, mais antipática, perdeu o sono, o apetite, então é uma chamada de atenção para os pais, um alerta E no isso não comportamento. somente, exatamente, o que está acontecendo, né? Com quem que ele está conversando? Pode ser que não seja somente questão da internet, estejam coisas por trás, mas se tem ficado muito tempo ali, né? Não tem se dedicado a outras atividades, não tem, diminuiu a atenção, né? Rendimento escolar diminuiu. Epa, eu tenho que ver o que está acontecendo. Porque tanto a criança como o adolescente, de uma maneira geral, né, não somente falando em internet, mas quando há algum problema, quando essa criança ou adolescente está com algum sofrimento emocional, sofrimento psíquico, ela vai demonstrar de alguma forma, né? Através do quê? Às vezes não verbalizando, mas através do seu comportamento. Professora, falando em problemas psicológicos, eu queria que você falasse um pouquinho do cyberbullying, né? Que é muito parecido com o bullying presencial, mas que é dentro da internet. Como que isso pode afetar a vida de uma criança e de um adolescente? Então, eu coloco que sempre nós temos que ver dos dois lados, né? Aquele que está provocando, né? E os danos que vai provocar, essa provocação vai causar em quem está sendo provocado. Então, nós A temos que ver os vítima dois e o lados. agressor. Porque às vezes Exato. a criança pode ser o próprio agressor, né? Exatamente, né? Então, e aí eu vou voltar um pouquinho em alguns aspectos que nós falamos até esse momento, né? O que está levando a essa provocação, né? E nós vivemos aí, infelizmente, nas redes sociais nos últimos tempos, né? Não somente por parte de criança e adolescente, mas até dos adultos, uma provocação constante, né, no atual Sim, por momento. política, por religião, homofobia, xenofobia, hoje tudo vira polêmica, né? Ninguém É, sabe lidar com o outro, com a opinião do outro, respeitar o espaço do outro.
E eu vejo, isso é muito grave, Bárbara, porque assim, falta uma empatia muito grande, né? Eu acho que aí a gente pode entrar nas questões éticas, morais, né? De que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro, mas eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que respeitar o outro. E o papel dos pais nesse momento é fundamental, porque a criança e o adolescente, ele reproduz o que os pais fazem em casa. Dentro da sala de aula, a gente percebe muito isso, que a criança traz comportamento que ela aprendeu com os pais, com quem ela convive no dia a dia, ou com um coleguinha da escola. Então, se o pai fala um palavrão, a criança vai reproduzir o palavrão. Então, e isso se transpõe para a internet também. Então, às vezes, a criança coloca um comentário racista lá numa foto, ofende uma pessoa. Então, tudo isso vem dos valores, hábitos, costumes que ela traz de dentro de casa. Eu coloco de dentro de casa, Bárbara, e também, né, na Das sociedade. companhias. Das É, companhias. É porque, assim, a nossa sociedade, nós somos muito reflexos daquilo que nós vivemos, né? Então, olha só, falando em discriminação, em preconceito, em racismo, olha só quanta violência que tem na nossa sociedade, de todas as formas, né? Então, todos nós estamos dentro dessa violência. Então, isso acaba sendo reproduzido de alguma forma, né? Em alguns momentos mais, em outros menos, em algumas famílias mais, em outras menos, mas eu penso que é a sociedade, de uma forma geral, que traz isto para dentro, né, das casas, dos lugares. E outra questão, falando do cyberbullying, quais as consequências, né, que tem para quem está sofrendo. E que muitas vezes essa criança ou esse adolescente que está triste, que está apresentando sintomas de falta de energia, né, mais introspectivo dentro, às vezes, de um quarto, não tendo... o que será que está sofrendo? Então, aí que eu falei, vamos voltar um pouquinho naquilo que nós já tínhamos conversado. Então, todos esses comportamentos precisam ser vistos, né, de alguma forma. Tem uma autora que eu gosto muito, já trabalhei com ela há algum tempo, assim, em termos de conteúdo, né, que é a Paula Gomide. Ela traz alguns modelos de prática, de práticas parentais, né, modelos parentais. Quando há relações entre os filhos, né? E não vamos dizer mais, eu não gosto de usar pai e mãe, né? Tem várias constituições de família na nossa sociedade. Então, os cuidadores ou os responsáveis, tá? Então, os filhos e os responsáveis precisam estar atentos nesse tipo de relação, porque tem a relação que é negligenciada totalmente, né? E aí a gente não pode também colocar, porque eu fico o dia todo fora, né? Tudo bem, É eu porque eu posso até trabalho. ficar... Eu escuto muito isso. Porque eu estou trabalhando, eu não Sim, consigo acompanhar o que ela faz. né? Mas assim, a partir do momento que a gente tem aquela responsabilidade, a gente tem que, como você falou, a gente se administrar, se organizar e de alguma forma estar presente, mesmo não em quantidade de horas, mas presença afetiva, de cuidado, Afetivo. né? Então, exatamente. Então, assim, nós temos que tomar cuidado para não os adultos não serem negligentes, não serem permissivos demais. Tudo pode, porque, né, aquele momento que eu não posso estar com a criança ou com o adolescente, então eu vou permitir tudo. Isso não pode acontecer, né? Não é saudável para ninguém. Tem os autoritários demais, que aí não tem uma relação de confiança e de segurança para aquela criança ou aquele adolescente, acaba ficando muito distante. E tem os pais que a Paola Gomide traz como autoritativos, ou os responsáveis autoritativos, né? Ela fala em pais, mas eu gosto de colocar responsáveis, que são aqueles que colocam o limite, né, no momento que precisa e da forma como precisa, não é não, e precisa colocar, e ao mesmo tempo está muito próximo para essa monitoria consistente, para esse cuidado necessário em todas as relações. É assim que tem que ser, né, professora? Exatamente.
Falando novamente no cyberbullying, eu falo que o bullying é muito confundido com brincadeira, né? Ai, mas é só uma brincadeirinha. Ai, foi só um comentário. Só que aí eu falo, essa frase eu levo comigo. Porque as pessoas falam que eu sou uma pessoa muito séria, sabe? Porque eu faço poucas brincadeiras, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de brincadeira. Mas eu falo que a brincadeira, ela deixa de ser engraçada quando ela ofende o outro. Quando ela é uma ameaça, é um constrangimento para o outro ou uma intimidação. Então, aquilo Uhum. pode ser engraçado para você, mas para o outro está se tornando um constrangimento. E aí, o que acontece hoje nas nossas redes sociais, no WhatsApp, nos nossos meios de comunicação que a gente tem tanto acesso? Um vai passando para o outro e compartilha com um, compartilha com o outro, que compartilha com o outro, e aquilo já viralizou. Então, aquilo expõe a pessoa de uma forma que ela entra num quadro de depressão mesmo, porque aquilo constrangeu ela. Fala um pouquinho pra Sim, gente. olha, e aí eu pegando o que você está colocando, e aí tem uma, eu não estou conseguindo ler aqui, que já está há algum tempo aqui, muito Eu leio importante. para você. É a Flávia Carvalho. Muito importante esse momento de reflexão, ainda mais com a pandemia que estamos vivendo, pois as pessoas ficam na internet aparentemente um tempo maior, onde acaba se perdendo o sentido disso. É o Isso. saber usar, né, a internet. E assim, realmente, como nós estamos mais, principalmente nesse momento, alguns, né, aqueles que podem, estão mais em casa, né, tendo um tempo um pouco maior, alguns trabalhando mais, outros um tempinho maior, né, acaba realmente a gente ficando mais exposto a tudo isso. E aí, isso pode trazer um sofrimento muito grande, né? O que eu estou acessando na internet, então, é o que eu estou buscando, e tentar buscar coisas saudáveis, né? Para realmente, assim, já que estou, né, indo até as redes sociais, vou buscar algo que me faça bem, porque só o fato de estarmos na pandemia, realmente isso já traz para muitos um sofrimento muito grande, né? Uma instabilidade emocional muito grande. E a partir aí do cyberbullying que você está trazendo, isto de passando, né? Que na verdade é até um desrespeito com o outro, né? Isso vem como brincadeira entre crianças, jovens e até adultos, mas é pensar assim, como que eu me sentiria se fizesse isso comigo, né? Então é a questão da empatia, me colocar no lugar do outro, né? Como que isso chegaria até mim? Eu gostaria que fizessem isso comigo, né? Ah, mas já fizeram, por isso que eu estou fazendo com os outros, né? Mas esta é a melhor forma, né, de conseguir sair disto? Ou vai gerando, né, vários adoecimentos? Quem recebe, quem passa, quem acha que tem que passar porque recebeu, e aí vai entrando. Então, nós temos, o indivíduo, o ser humano, eu digo que a subjetividade é complexa demais, né? Por isso que precisamos estar sempre nas relações de proximidade, relações saudáveis, né? E aí eu estou vendo a palavra sentido ali, as relações que façam sentido para nós. E muitas vezes, Bárbara, crianças e adolescentes buscam na internet aquilo que não tem muito próximo. Então, quando a gente fala em afeto, essa proximidade de quem está monitorando, quem está responsável, né? A partir do momento que está próximo dessas crianças e desses adolescentes, não tem o porquê eles irem, né, buscar muita coisa lá fora. Isso. A internet tem que ser uma ferramenta útil, né, para as coisas que a gente precisa, pesquisa, vídeo, comunicação e segura também, né? Então, um espaço seguro, né, e que não exponha a nossa criança, nosso adolescente em risco. É essa orientação que a gente está buscando trazer aqui para os pais hoje. E você está me dizendo que o diálogo, o afeto, é tudo que eles precisam para não procurar o que não tem em casa lá na internet, né? Perfeito. Eles se sentirem seguros mesmo, porque eles Acolhidos. terem, né, acolhidos, terem quem confiar, porque aí, né, eu estou menos vulnerável, porque como eu disse, o período da adolescência, principalmente, né, porque enquanto são pequenos, até
tem pessoas mais próximas, né? Pelo cuidado. A partir do momento que tem uma idade um pouquinho mais avançada, então entende-se que já tem uma certa autonomia, mas na verdade uma certa independência, mas também tem que se ter esse cuidado, porque está mais vulnerável por não medir as consequências dos atos, dos comportamentos mesmo. Então precisa de uma monitoria consistente. O adolescente, ele já busca mais liberdade, né? Ele quer conhecer o mundo, explorar o mundo e se encontrar no grupinho que ele se identifica. E aí que tá o problema, né? Então ele vai começar a fazer coisas para chamar atenção. E aí eu já entro naquela questão dos desafios da internet com você. Não sei se lembra que a gente comentou da baleia azul, do Pateta, tem a Momô, né? Desafio. E ainda fora esses personagens, ainda tem outros desafios que envolvem sabão em pó, fogo, produto químico e que expõe a desodorante, eu vi na reportagem, que expõe a criança a um risco e geralmente os pais não estão em casa. Se essa criança tenta fazer um desafio desse para talvez chamar atenção na internet, olha, eu fiz o desafio, eu venci, eu cumpri, e se encontrar naquele grupo, ela está se expondo ao suicídio, à morte, a tudo, né? A depressão, problemas. Então, e aí essa orientação para as crianças e para os adolescentes, esse diálogo, né, e estar falando a respeito desses perigos, né, isto que é importante, porque não adianta realmente negar a realidade, está ali, né, está posto para qualquer um ver. Então, vamos conversar a respeito, vamos falar a respeito, né, uma vez que há a possibilidade de danos, né, Irreparáveis, né? Nós estávamos vendo um menino que ele foi fazer um desafio com fogo e ele queimou quase totalmente o corpo dele, passou por um monte de cirurgias, então cirurgia. são casos tristes, né? Em E, Fortaleza, né? Essa e criança que se queimou. Isso, e que a gente não quer que aconteça com as nossas crianças, né? Por isso, os pais têm que aproveitar. Por exemplo, viu uma propaganda falando sobre algum assunto semelhante, já aproveita o gancho e já bate um papo ali informal com seu filho, né? Não Sim. deixa passar a oportunidade. Viu na novela, já aproveita e já fala, né? Eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Se a criança tem E conhecimento sobre aquilo, ela não tem curiosidade, ela não vai procurar sozinha. e sabe, né, dos riscos. Quando você coloca, eu fico pensando, né, o quanto que de curiosidade que todos nós, né, nós somos seres curiosos, né, e a partir do momento que sabe aquilo que é tudo, que não, que é o proibido, né, parece que aquilo fica mais interessante. E aí é onde Exatamente. realmente vem o perigo pelas consequências mesmo, né? Eu não sei quais são as consequências, fico fascinado, fico capturado com aquilo, né? Ah, é um jogo de desafio, e aí crianças gostam disso, porque nós vivemos em um mundo onde, né, vamos pensar esse mundo capitalista de jogos, então tem vários tipos de jogos, e tem muitas instituições que já conseguiram, ONGs, retiradas de jogos perigosos, né? Mas ainda tem muitos que continuam, isso também no Brasil. Mas então, a partir do momento que está aí no público para venda, para jogar, ainda a orientação é o que eu coloco como principal, né? E também esse elo de ligação, de confiança ali entre os responsáveis, as crianças e os adolescentes. Eu acho que aí acaba envolvendo tudo, tanto para os jogos, né, como para esses contatos, esses golpes, os contatos, os relacionamentos, falando em adolescente, relacionamentos, né, de namoros, Na internet, pela com pessoas que você internet, nunca viu, você nunca viu, e aí me manda uma marcar foto encontro. marcar encontro, aí esse encontro vai ser escondido, né? Porque eu não posso falar para ninguém, e aí é onde realmente fica O perigo. um perigo muito grande, né? Exatamente. Porque a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela, né?
nós não sabemos, né? E Por assim, isso que eu tem. falo muito para as meninas me questionam, por que que seu perfil não é público? Se torna público, assim todo mundo vai ver. Não, falo, não, eu mantenho o meu perfil privado, porque assim eu vejo quem está acessando as minhas coisas. Eu sei quem está vendo a minha foto, eu sei quem está vasculhando, porque todo mundo, no fundo, vasculha o perfil. Então, antes de aceitar qualquer solicitação de amizade, eu tenho esse cuidado de ir lá no perfil da pessoa e olhar. Se é um perfil que não tem muitas fotos, eu já fico um pouco receosa. Por quê? Porque qualquer um pode ir lá no Google escrever foto de perfil feminina ou masculina e colocar lá no perfil e montar um perfil falso, né? E sabe lá com quais intenções, né? Então, eu sempre olho. Eu não olho nem os amigos em comum, porque às vezes a pessoa adiciona todos os seus amigos em comum, mas eu olho o que que ela tem de publicado lá. Se tem fotos familiares, se tem conteúdos saudáveis, ou se ela publica frases ruins, frases feias. Sempre olho isso. E tinha uma É, professora que falava assim: se seu perfil é aberto, é como se você pegasse a sua foto e colasse num poste no meio da rua. Qualquer um que passar vai ver, vai poder fazer o que quiser com ela. Qualquer um pode pegar a sua foto e transformar a sua foto em outra coisa. Né? Eu já vi casos, né, de processos de meninas que tiveram a foto alterada por uma foto pornográfica, estava num site sim. pornográfico. Então, é, é muito triste isso, né? Porque invadiu a privacidade da pessoa. E também eu falo assim, que eu já ouvi de professores isso, que quando você vai ser contratado para um trabalho, empresário ele pode olhar seu perfil na rede social e ver quais conteúdos você publica, né? Poxa, esse vai ser um bom funcionário? É um funcionário sério, comprometido? Ou é um funcionário que só posta foto de festa, bebida, balada, né? Então eu sempre falo para as meninas, cuidado com o que vocês publiquem e cuidado com o perfil de vocês, se ele está aberto ou se ele está um perfil privado. Essa orientação é muito legal, viu, Bárbara? Porque assim, eu sempre coloco também que não somente os responsáveis pelas crianças e os adolescentes, mas nós que estamos trabalhando, né, na educação, eu trabalho na saúde, né, mas também na educação. E a gente precisa, né, estar também perto. E quando você fala dessas informações, dessas orientações que você tem colocado para suas alunas, eu acho que isso é muito importante, que continue, né? E mesmo porque você é jovem, então acho que acaba, né, possibilitando uma relação de proximidade, eu acho muito interessante que continue, porque eu acho que essa é uma das nossas funções enquanto educadoras, né? Obrigada, professora. Você também foi uma ótima professora, marcou muito a minha vida, aprendi muito com você em sala de aula e tenho muitas Legal. saudades e boas lembranças também. Que legal, fico feliz. E você, assim, sempre como uma aluna exemplar, né, Bárbara? Continue sempre Obrigada, assim. obrigada. E vamos ver o que mais que a gente pode falar. É, eu ia falar para as meninas também sobre e-mails, né? E-mails que a gente recebe e quando a gente abre, ele é spam e ele embute um vírus no seu computador, né? Então tem que tomar cuidado até com e-mail. Nós adultos já caímos nessa cilada, porque eles invadem seu computador para buscar informações suas, informações pessoais, endereço, telefone, fotos. Então é importante ter esse cuidado também. E que existem leis para isso, né? Então, às vezes a pessoa tem vergonha, né, de ser exposto e de entrar num processo judicial, mas é importante para que outras pessoas não sofram com a mesma situação, né? Então, o que que você pode falar para a gente sobre isso? Eu sempre busco, né, orientar no sentido de uma maneira geral, tá? Não somente aí com relação aos e-mails, mas todos os contatos, né? Seja Sim, o WhatsApp, é, eu vejo que nós precisamos sempre ter muito cuidado
né? E isso eu penso que fica um pouco mais complicado em alguns momentos na adolescência. Por isso que é importante vocês, adolescentes, estarem atentos a isso, né? Com quem eu estou, né? Para quem eu passei o meu e-mail, com quem eu estou conversando, por que eu estou recebendo aquele e-mail, né? Então, assim, tá lá no spam, vou abrir, né? Quantos golpes não existem com relação a bancos, veio ali de uma loja, né, famosa aí com Nossa, ofertas. até pelo WhatsApp a gente recebe hoje links que te direcionam para a página e quando você vê a página não dá em nada e já viralizou seu celular, já embutiu o vírus dentro do celular. Então é muito. Hoje eles são muito espertos, eles conseguem dominar a sua conta no celular. Né? Tem que Então, ter assim, por que eu vou abrir? Né? Eu tenho interesse? Por quê? Né? Realmente, porque você não precisa ter passado o seu e-mail. Eles conseguem os e-mails da gente, né? Seja loja, banco, empresas. Então, assim, eu tenho, né, a necessidade de abrir, né? De onde será? Que sentido que faz para mim isto? Então, ter todo esse cuidado e não ir abrindo, porque não só criança e adolescente, né? mas aí Adultos também acabam cometendo esses erros, né? Acabam cometendo os erros e aí vem os golpes. Aí a minha pergunta é a seguinte, né? Para essa pessoa que sofreu um golpe ou que passou por uma situação constrangedora, você orientaria ela a denunciar, né? Tirar print, denunciar, ou o que você faria? O que você orientaria para essa pessoa? Nunca, né, deixar de comunicar alguém. Então, não sei, eu fiquei sem saber. Um exemplo, eu fiquei sem saber o que fazer, né? Em quem você confia? Né? Eu não sei se eu vou denunciar. Em quem busque, né? Porque no momento a pessoa fica tão desesperada, né? Os golpes trazem, e aí para qualquer pessoa isso pode acontecer, né? Não só criança e adolescente. A pessoa fica tão desesperada que muitas vezes ela não consegue nem perceber, nem enxergar e nem ouvir, né? Da melhor forma. Então, assim, buscar sempre manter a calma e buscar a orientação de uma pessoa de muita confiança, né? Para ver, não, vamos fazer a denúncia agora, vou dar o print, porque está em todos os momentos, em todos os locais, não é só e-mail, está no Instagram, está no Face, golpe, né? Pegadinhas, tem em todos os locais da internet, em todas as redes sociais aí também. Então, muito cuidado e sempre buscar a orientação de alguém que você confie realmente. A Amanda é minha irmã e ela está comentando aqui. Exemplo, Cacau Show, Maurício de Souza, penso. Projeto Leia para uma Criança do Itaú são exemplos de golpes que fizeram pelo WhatsApp. Então a gente está o tempo todo, né? Eu já recebi essa da Cacau Show, né? Também. Ai, Sim, compartilha para ganhar e não sei o que. Eu não compartilho correntes, é uma coisa que eu não tenho. Não forneço tão ganhar senhas. fácil assim, né? É tão fácil, né, Bárbara, sair ganhando, né? Então a gente realmente tem que tomar muito A cuidado. gente não ganha nada de graça nessa vida. Eu não sei por que as pessoas pensam que compartilhando algo você vai ganhar, né? É muito complicado. E aí eu queria deixar assim a oportunidade, enquanto isso, nesses últimos minutos que a gente tem, se alguma mãe ou criança tiver alguma pergunta para enviar aqui para a gente, né? Que a professora Simone está disposta a responder. Sim, o que eu gosto sempre de frisar, e aí mesmo porque eu sou da área da psicologia, né? Educação mais é psicologia, e eu gosto de deixar bem em evidência a importância dessas relações, da construção de boas relações com os filhos ou com aqueles que eu tenho uma responsabilidade, né? Não somente estamos falando aqui de pais, né? Pai e mãe, mas de qualquer responsável que esteja ali sobre aquela criança e sobre aquele adolescente. Avó, né? Nós temos muitas alunas que ficam a maior parte do dia com os avós.
Então, Sim. é mais vulnerável ainda, né? Porque naquela época não existia essas coisas. Até hoje eu falo que eu tenho dificuldade para acompanhar as meninas, né? Surgiu o TikTok, vai surgindo tanta coisa e você tem dificuldade para acompanhar. E elas pegam num nível muito fácil. A minha sobrinha de 1 ano, mesmo sem ter contato nenhum com o celular, ela já sabe passar o dedinho com 1 aninho. Então, assim, hoje eles já nascem sabendo mais que a gente vai ficando para trás. Então, imagina os avós. Se os pais já têm dificuldade de acompanhar, imagine os avós, né? E assim, realmente, isso que você colocou, as crianças já nascem, né? Com aquele estímulo ali o tempo todo, e muitas vezes para a criança até com o dia a dia corrido, para a criança ficar um pouquinho quietinho, bebezinho, e coloca ali o desenho no celular, no tablet, né, no computador. Então a criança já antes até de falar e de ler, né, ela já está no contato com a tecnologia. É o mundo, né, da E tecnologia. você acha isso saudável, professora, particularmente, como Ah, profissional? Não. não, não, na verdade, assim, a gente deve evitar o máximo, né? É uma realidade? É, né? Mas realmente, tipo uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, bebê, né? O tempo todo, né? E aqui a gente tem até o nosso cérebro, né? Recebendo muita estimulação, atrapalha o sono, atrapalha a atenção, o rendimento. Então, tudo isso precisa ser muito bem monitorado, né? E dosado aí na nossa rotina, do nosso dia a dia, de uma maneira geral, não somente para as crianças, mas para todos nós, né? Então, assim, quanto menor a idade, menos deve ser o tempo. Vamos supor assim, Exato. a dosagem de tempo. Mesmo porque tem muitas pessoas, né, até jovens de 20 anos, que trabalham, né, aí é diferente. Mas o momento, né, de você, de deleite, o momento de interagir, muito tempo, isso não é saudável para ninguém. E a criança vai deixar de brincar, de correr, de se desenvolver no seu aspecto cognitivo, motor, né, das relações, na interação, de socialização mesmo com as outras crianças, se ela ficar no mundo tecnológico, né? Ela vai deixar, né, de se desenvolver muito bem dentro do processo de maturação, a partir do momento que não é possibilitado essa estimulação que faz parte daquele momento da vida da criança e do adolescente. Sim, a criança ela tem que brincar. Eu sou 100% a favor disso, que a criança brinque, né? E Sim, faça sim. outras coisas, seja dança, natação, esporte, qualquer coisa que esteja ligada ao movimento, né? E Eu é acho isso que nós temos que ficar atentos, porque nós estamos sendo o tempo todo capturado pela essa subjetividade digital agora, né? Tudo é sim, digital. as brincadeiras de rua estão se perdendo. Ninguém mais brinca de esconde-esconde, amarelinha, pega-pega, que são brincadeiras, né, antigas, né? Antigas de roda, e isso está se perdendo para as tecnologias. Porque fica tudo no automático, né? E acaba nos chamando muita atenção. Então, nós temos que estar o tempo todo atentos a isso. A mamãe da Helena está falando aqui, quero agradecer pelas informações, tema muito importante. E a Marise está falando, oi, podemos desfazer seguidores no Instagram e no YouTube? Eu acho que você controla, né? Se seu perfil for aberto, você não consegue controlar quem está te seguindo, né? Fica livre, né? Fica aberto o perfil. Como eu disse, é igual uma foto num poste no meio da rua, qualquer um pode ver. Agora, se seu perfil for privado, você consegue monitorar quem está te seguindo ou não. Aí tem um controle maior, né? O pai da Laura comentou aqui, saudades das brincadeiras de rua. E a Lúcia, foi maravilhoso. Que bom que eles gostaram, né? Podemos promover É, futuramente mais encontros, né? Sobre outros temas. com certeza, Bárbara. É isso aí. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade, pelas informações que você trouxe aqui pra gente. Eu não seria capaz de falar dessa forma, como você falou. Tá encerrando já a live e muito, muito obrigada.
Eu quero agradecer a todos e nós fomos construindo aqui, eu acho que foi uma construção, Bárbara, né? Nós duas juntas. Eu trouxe algumas questões até da psicologia e você contribuiu muito com o que você também é da sua área. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos pela participação, uma boa noite a todos, tá?